Bom dia, sou o professor Kleber Jamal. Vou continuar as aulas sobre botânica, sobre fisiologia vegetal. Esta aula está falando sobre gutação. O que seria gutação? Gutação, então, é a eliminação de água pela planta na forma líquida. Então, o que acontece? Ocorrem gotículas de água na planta e esta aula a gente vai entender qual que é o processo fisiológico para ocorrer esse fenômeno que nós chamamos de gutação ou sudação. Qualquer dúvida pode deixar um comentário que eu vou responder posteriormente. Então o que acontece? Aqui tem a estrutura da planta. Geralmente a planta sofre esse processo de gutação quando o ambiente está com o vapor d'água saturado, tem muito vapor d'água no ambiente, na atmosfera, quando o solo também está bastante saturado de água. Então o que acontece? Os mecanismos comuns da planta, ela não consegue absorver e fazer a transpiração, que é o que faz o movimento da água dentro dos vasos, do xilema e do floema. Então o que acontece? A planta, quando está o ambiente saturado, ou o solo, ou o vapor d'água, né, ou os dois ao mesmo tempo, a planta vai fazer o quê? Um mecanismo que ela vai absorver sais, né, pela raiz. Para quê? Para essa quantidade de sais, para aumentar a concentração da raiz e fazer como se fosse uma pressão de raiz, uma pressão osmótica. Então ela absorve sais por transporte ativo aqui, e a raiz ela vai ficar mais concentrada do que o solo. Então a água vai entrar por osmose. Então essa água que sai aqui dos pelos absorventes, ela vai entrar no xilema e provoca essa pressão de raiz, que é uma pressão osmótica. Então a água vai entrar e ela vai para o xilema. Então o xilema, essa água vai ser empurrada e vai chegar até o hidatódio, que é um orifício onde a planta ela elimina o excesso de água. Então, para que ocorre isso? Para manter o transporte. Como o ambiente está com vapor d'água saturado ou o solo saturado também de água, então ela precisa de um mecanismo. Então, os hidatódios são estruturas, tem dois tipos, tá? O hidatódio, o epidermal, que é um orifício só, que é menos comum, poucas plantas têm, e o epitemal, que seria o quê? Dois estômatos que mantêm o orifício aberto. Então seria mais comum, no caso aqui o exemplo dessa folha aqui. Então o que acontece? Com esse aumento, né, de sais também no interior ali da raiz, então ela provoca essa movimentação da água. Então o que acontece? Por que ocorre esse fenômeno? Se o vapor d'água está saturado e o solo saturado, o que acontece? A planta não consegue transpirar. Por quê? O ambiente está mais saturado do que a própria raiz, do que a própria planta. Então o que acontece? Ela tem esses mecanismos para ocorrer a eliminação de água e continuar o transporte dentro dela. Aqui tem alguns experimentos que foram feitos com planta de cevada. O que acontece? Para entender qual que é o mecanismo, né, de gutação ou sudação. Então a sudação ela fica lenta ou cessa quando a gente tem uma folha e mergulha ela em água destilada, tanto com areação ou sem areação. Então a sudação cessa na planta. Lembrando que a água destilada ela é desprovida completamente de sais, é água pura. Para a planta não é bom ela utilizar, mesmo para os animais, a água destilada não é boa, porque ela é ausente de sais. A sudação se torna lenta quando a solução é aquosa, com sais. Então, e tem sem areação. Então, se não houver ar, né, naquela solução aquosa dissolvida, a sudação fica lenta. E a sudação fica ativa quando a solução aquosa tem bastante sais e areação. Então quer dizer que a quantidade de ar ali naquela solução também influencia, como se estivesse simulando a atmosfera. Então a sudação ela para quando tem água destilada, desprovida de sais, com ou sem areação. Olha a importância do sal no movimento ali, no transporte da planta. A sudação fica lenta quando a solução é aquosa, com sais, mas sem areação. E ela fica ativa quando a solução é aquosa com sais e areação, que é mais ou menos o exemplo que eu dei aqui. Então a raiz ela estaria completamente
carregada de sais, que ela absorve por transporte ativo, e o vapor d'água que ele está saturado. Então ocorre um mecanismo de gutação. Então, para finalizar, então vocês têm que entender esse mecanismo, né? Então a raiz ela absorve sais, essa água entra por osmose, vai para o xilema, e do xilema ele é empurrado diretamente para a planta. Por transpiração ela não consegue, porque o ar está saturado. Então ela elimina gotículas d'água, né, através do mecanismo, né, que nós chamamos de gutação ou sudação. Espero que vocês entenderam. Qualquer dúvida pode deixar um comentário. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.